Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Inicialmente, a nossa fala estava prevista 2 horas consecutivas, mas por algum ajuste, nós pedimos para que fizesse uma mudança que ficou dividida em 2 períodos de 1 hora cada. Então, como eu reportei bem aos senhores na nosso bate-papo na última sexta-feira, nós falamos um pouco sobre generalidades da polícia comunitária, um pouco a polícia comunitária no mundo, no Brasil e em Mato Grosso. Explicamos um pouco as suas origens, como que aconteceu, como que houve a implantação do projeto de polícia comunitária, tanto no Brasil quanto aqui em Mato Grosso. E também eu falei para os senhores que, além da nossa proposta de trazer para vocês algo contundente e de registro sobre polícia comunitária, nós estaríamos contribuindo um pouco com os resultados da nossa pesquisa que realizamos durante a nossa pesquisa de mestrado em sociologia na UFMT. E hoje nós vamos falar um pouco desses dados, desses registros, e tentar, de acordo com o tempo que nós temos, fazer algumas interpretações a respeito desses dados que nós conseguimos coletar junto a esse público que foi entrevistado aqui em Cuiabá. E certamente no final, novamente, eu vou abrir um espaço para tentar responder as perguntas. Foram muitas perguntas, foram 28 perguntas que houve na última aula, e certamente, se eu não conseguir, em virtude do tempo, respondê-las uma a uma durante esse nosso período, eu assumo o compromisso de fazer essa resposta depois, fora desse período, e eu repasso a Márcio, ao Iago, e certamente eles estarão dando o feedback, dando retorno para vocês. Bom, vamos lá. Lembrando um pouquinho, pessoal, sempre nós estamos falando de polícia comunitária, nós estamos falando um pouco, tentando trazer vocês um pouco à reflexão de que essa polícia comunitária que nós estamos falando, nós estamos fazendo uma análise do projeto que foi implantado aqui em Mato Grosso. Em momento algum, nós estamos fazendo uma crítica à ação de implantação do projeto, no sentido pejorativo, no sentido de concordar ou deixar de concordar. Até porque, como estudioso da polícia comunitária, eu acredito no projeto, eu acredito que esse é o caminho e que esse é o que eu chamo, que eu já disse em outros momentos, é o verdadeiro papel das polícias brasileiras, perpassando pelo viés da polícia comunitária. Mas a nossa crítica é a forma como ela foi implantada, a forma como ela se apresenta e a forma como ela é colocada para a instituição policial militar para que dê seu segmento. E aí nós fazemos os nossos apontamentos e, diante da nossa pesquisa, fazemos as nossas conclusões, que ao final eu vou estar concluindo em rápidas palavras, né, o que apontou a minha pesquisa e a minha convicção pessoal a respeito do projeto de polícia comunitária. Pessoal, antes um pouquinho, quando nós falamos em relação tensional, eu gosto muito de frisar que essa relação tensional é como se fosse uma relação de comunicação entre o Estado e sociedade. Como que se dá essa relação? E aí é interessante nós formos um pouquinho, regressarmos um pouquinho no tempo, para nós entendermos um pouco o que é esse Estado, né? O Estado, ele surge, né, na origem grega, num conceito clássico, né, da antiguidade clássica, que o Estado, através das polis, né, das cidades, né? Então, tem uma origem grega, uma origem na antiguidade clássica, no sentido de polis, no sentido de cidadãos com determinado padrão de comportamento que habitavam essas polis. Aquele Estado, ele é totalmente diferente do Estado que nós estamos hoje, que é um Estado moderno. Mas entre esse Estado clássico, da antiguidade clássica, esse Estado histórico,
e o Estado moderno, nós temos o que nós chamamos de Estado feudal. E esse Estado feudal é muito caracterizado pelo absolutismo, e aí nós temos que voltar no século XIV, no século XV, onde a figura do Estado, através do absolutismo monárquico, ela se foi um pouco mais presente. O que era esse Estado à época? O Estado nada mais era do que um grupo de pessoas que estavam no poder e que tentava, de uma certa forma, assegurar as suas terras, e além de assegurar as suas terras, ela tentava se avançar para tomar outras terras. E aí surge um pouco as ações da polícia, que a polícia era como se fosse um braço armado, um braço forte desses governos, desses reinados, desses reis, né? E tentava-se não só garantir a segurança daquela propriedade, daquele território, mas também avançar um pouco mais. Thomas Hobbes diz bem claro que essa era uma figura de Estado durante o século XIV, século XV, quando Hobbes ele fala um pouco do homem ser lobo de si mesmo, né? Mudou-se alguma coisa? E mais uma, esse Estado à época, quem que estava como governante? Era a sociedade alta daquele período, era quem tinha, era a classe dominante, quem tinha esse poder e que de uma certa forma ditava todas as regras que fosse para ser vivido em sociedade. Eu acredito que hoje, nós fazemos uma comparação bem rápida, as coisas não se mudou muito do que era e como é hoje. Então, essa relação tensional sempre esteve nessa questão, sempre esteve nessa posição, como se fosse um positivismo kantiano ou durkheimiano, em que a sociedade, a massa está embaixo e os governos estão acima e as decisões sempre são verticalizadas, de cima para baixo. Em nossa pesquisa, nós tivemos o zelo e o cuidado de aplicarmos um instrumento de coleta e entrevista, né? Se a gente for entrar aqui em detalhes agora, o que seria uma entrevista, o que é um questionário, acho que a gente vai perder muito tempo. Mas a entrevista é aquela que você faz quando você chega até uma pessoa, você faz uma série de perguntas, a pessoa vai te fornecendo essas respostas. E nós tivemos três, digamos assim, recorte dessa pesquisa nossa. Um recorte foram os cidadãos eleitores de Cuiabá que residem na área de domicílio onde tem base comunitária. Foram 47 eleitores inicialmente num pré-teste, e depois nós aplicamos a 607 eleitores dentro de Cuiabá. Temos a entrevista por grupo focal, essa é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais demorada, ela é um pouco mais complicada, que foi com 10 líderes comunitários presidente de Conseg, onde foi aplicado um questionário a ela sobre polícia comunitária, sobre capital social, sobre civismo e sobre associativismo. E tivemos, por fim, a parte também do Estado aqui, representado pelo Estado, que são os gestores públicos, que 8 gestores fizemos a entrevista individualizada, semi-estruturada, e nessa entrevista nós entrevistamos desde comandante de base comunitária até mesmo à época, secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso, a respeito do polícia comunitária, civismo, associativismo e essa tensão entre Estado e sociedade. Então você veja que a nossa pesquisa foi um tanto quanto complexa. Para se ter ideia, aqui foram 12 perguntas, aqui foram mais 12 e aqui foram 48 perguntas a 607 pessoas. E entrevistas, não questionários. Bom, eu vou passar para vocês, bem rapidamente, alguns resultados que nós tivemos, porque o tempo é muito curto, não dá para nós aprofundarmos muito para explicar e tentar fazer aquele link entre conceito, dados e interpretação, senão nós vamos perder muito tempo, né? Para se ter ideia, nós tivemos mais quase 60 gráficos e tabelas, então não dá. Eu selecionei as principais. Por que as principais? É algo que vai ser mais interessante passar para vocês. A pesquisa que eu apliquei aqui, eu peguei parte da pesquisa que Robert Putnam fez na Itália, quando ele estava fazendo a pesquisa para analisar e tentar mensurar desempenho institucional. Melhor,
capital social via desempenho institucional da região norte e região sul da Itália. Putin queria saber por que, com a descentralização do governo regional da Itália, algumas regiões prosperaram, algumas províncias, alguns estados prosperaram e outros não, se estavam tendo as mesmas condições naquele processo na Itália de descentralização de gestão. E aí que Putin chegou à conclusão, ao final da sua pesquisa, de que os estados do norte eles estavam um pouco mais avançados, tiveram um êxito maior em relação ao estado do sul, porque no estado do norte tinha-se maior acúmulo de capital social, como civismo e associativismo. Enquanto que no sul era a comunidade, a sociedade era muito preso ao que o Putin chamou de familismo amoral. É o que praticamente acontece hoje aqui no Brasil, em Mato Grosso, né? É onde a maioria das pessoas, eles ficam sempre esperando um salvador. A sociedade não se fortalece como um coletivo. Espera-se sempre que alguém vai nos salvar, né? Nós tínhamos Joaquim Barbosa, né, quando ele era ministro do STF, depois agora nós estamos tendo, há pouco tempo atrás era o Sérgio Moro, agora é o Neymar, né? Se a cirurgia no pé dele der certo, eu acho que o Brasil vai melhorar pra caramba. Nós vamos melhorar muito nesse semestre aí. É sempre assim, buscamos sempre um salvador, alguém que vai chegar para nos salvar de todos os males e que vai trazer a bula de remédio para tudo aquilo que precisa. É o que aconteceu também com o projeto de polícia comunitária. Mas como a gente falou lá atrás, na aula passada, em que polícia comunitária, no seu conceito teorizado por Trojanovic, que é o que melhor representa e é a base de todo o projeto de polícia comunitária em termos de Brasil e boa parte do mundo, essa relação entre Estado e sociedade, nós acreditamos que a sociedade ela tem que ter algumas condições. E nessas condições ela tem que pensar coletivo, pensar comunitário. Ela tem que ter práticas cívicas e tem que ter práticas associativistas. E nós sabemos que a eleição municipal, as eleições oficiais brasileiras, elas são obrigatórias, o voto é obrigatório. Então, se eu perguntei meu questionamento, o pessoal participa, se cada entrevistado participa do processo eleitoral e maciço. Foi de maneira bem maciça a participação nas eleições. Por quê? Nós sabemos uma série de implicações que tem, é obrigatório, paga multa e tem algumas outras implicações caso a pessoa não exerça o seu direito de voto obrigatório. É paradoxal, mas é assim que funciona aqui no Brasil. E as eleições para líderes comunitários? E aí nós começamos a ter alguns resultados que vão corroborar com a nossa conclusão final. Dos 607 perguntados, 68,5% ele diz que não participa nas eleições para líderes comunitários. Apenas 31,8% disseram que participam dessas eleições. Putin não utilizou um critério, leitura de jornal, revistas, como forma de mensurar a cultura cívica do cidadão naquela comunidade. Então, um cidadão que lê jornal, um cidadão que lê revista, é um cidadão que tem muito mais acesso às informações, é um cidadão culto. É um cidadão que pode-se dizer que Putin disse isso, que ele é um cidadão mais bem informado, então suas decisões serão muito mais pautadas por um senso crítico do que por um senso comum, do que ser, de repente, puxado pelas massas, né? E em nossa pesquisa aqui, nós vimos que a maioria das pessoas leem tanto jornal, quanto revista, quanto site, quanto blogs, né? Porque nós já acrescentamos sites e blogs, porque a internet hoje é uma realidade que nós não podemos esquecer de trazer essa ferramenta e essa possibilidade de interação para dentro da pesquisa. Então, nós vimos que o público que foi pesquisado é um público que tem uma boa quantidade de leitura, uma boa quantidade de cultura cívica, assim dissemos. Outro critério foi a questão da participação em associação cultural, esportiva, qualquer tipo de associação. Porque Putin acreditava que o cidadão, quando ele começa a participar dos assuntos coletivos, através de uma associação
de bairro, de rua, de mães, de escola, de Rotary, o que quer que seja, como forma de associação, é uma forma dele deixar aquele pensamento predatório individualizado e passar a ter um pensamento um pouco mais coletivo, gregário, comunitário. E os números também para a gente foram assim algo surpreendente. 85%, pouco mais de 5%, disseram que não participam de qualquer associação cultural ou esportiva. E aí nós, aproveitando a mesma pesquisa, o mesmo recorte, perguntamos, né, já que a polícia comunitária ela tem por sua definição e conceito, que ela estabelece, ela é necessária, exige essa relação, essa interação do Estado através da polícia com a sociedade, perguntamos, né, poxa, de que forma que pode se dar essa relação, essa aproximação para aquele determinado fim, para tentar resolver de forma pacífica os conflitos existentes naquela localidade, naquela região. Uma das formas é o que se pratica nas bases comunitárias, são as reuniões comunitárias, então as reuniões com os policiais. E aí, mais uma vez, 88%, pouco mais de 88%, disseram que não participam dessas reuniões. Que essas reuniões geralmente são tratadas para quê? Qual o objetivo dessas reuniões? São reuniões que são tratadas para discutir algum assunto relacionado à segurança ou algum assunto relacionado ao bem-estar social daquela região, né? Participam dessas reuniões comunitárias tanto os integrantes, membros dos CONSEG, bem como as demais lideranças comunitárias locais e a própria polícia militar através, né, do comandante e de alguns de seus integrantes. Perguntamos então o que a população pensa, o que cada um deles pensam, o que é para eles, o que é polícia comunitária. E aí nós temos também um número bastante expressivo e bem interessante que mais polícia nas ruas, 27%, redução de crime, polícia comunitária é reduzir crimes, 13%, é atendimento rápido, 8,2%, é ter uma base da PM no meu bairro, 15,2%, e o que poderia caminhar para algo próximo de ter aquela relação, aquela aproximação, interação, com o propósito do que está definido como conceito de polícia comunitária, nós vimos que essa faixa amarela, 8,7 mais 10,7 mais 1,5, que vai dar algo em torno de 29, algo minto, 20,9%, é o do entrevistado, é o que disse que para ele, polícia comunitária, é ter harmonia no seu bairro, interação com a PM, discussão dos problemas. Então aqui nós começamos a perceber que o reflexo um pouco dessa comunidade, melhor, desses entrevistados nessas comunidades onde tem base comunitária, e lembre-se que o projeto está fazendo 18 anos de implantação, já está se chegando, está saindo da adolescência, indo para a fase adulta, e ainda algo em torno de 80% acredita que conceito de polícia comunitária é tudo menos harmonia, interação e discussão. Perguntamos também, aproveitamos, né, queríamos saber dos entrevistados qual o conceito, o que ele conhece do projeto do projeto Polícia Comunitária. Se ele conhece, uma coisa é você ouvir falar, uma outra coisa é você ter conhecimento. 76,28% disseram que não conhecem nada do projeto de polícia comunitária. 18 anos de polícia comunitária e 76,28% disseram que não conhecem o projeto de polícia comunitária. Talvez seja pouco tempo para se conhecer, né? E perguntamos a eles se já tinham procurado auxílio na polícia comunitária. E aqueles que disseram que sim, pedimos que eles nos esclarecessem qual o motivo pelo qual eles foram procurar auxílio na polícia comunitária. 95,29% disseram que procuraram auxílio
para resolver um delito, para resolver um delito, para resolver um problema. Há pouco mais de 2,5% disseram que era para promover, foram procurar para promover interação com os policiais que trabalham no bairro, para sugerir e discutir medidas que visam a segurança pública coletiva. Mais um reflexo dessa comunidade em relação ao projeto de polícia comunitária. Uma outra pergunta que fizemos foi se eles já tinham feito algo para melhorar a praça do bairro. Por que a praça? Porque a praça é um algo coletivo, a praça é um espaço, né? A sociologia diz que a praça do bairro, o centro esportivo do bairro, é o local onde não tem um dono, ele é coletivo, é de todos, então é o local onde o bairro acontece. Nas regiões onde tem um campo de futebol, certamente nos dias de jogos, nas tardes de sábado, nas manhãs de domingo, ou nas tardes de domingo, certamente ali acontece todo o bairro, as pessoas, independente de classe social, de religião, de poderio financeiro, né, eles acabam usufruindo daquele espaço e acabam, de uma certa forma, socializando coletivamente aquele espaço ali. Então, é onde acontece, a vida acontece nos bairros, são nas praças. E perguntamos se eles já tinham feito algo para melhorar essa praça. Quase 77% disseram que nunca tinham feito nada para melhorar essa praça do seu bairro. Essas foram mais ou menos as perguntas que nós fizemos aos cidadãos eleitores que moram, que residem na região. Rapidamente, para passar para vocês, na pergunta que fizemos, na entrevista que fizemos com os líderes comunitários no grupo focal, quando nós perguntamos a respeito da participação do cidadão, então nós até destaquei em negrito, né? Isso foi um líder comunitário, um presidente de um consegue que nos reportou. O cidadão só levanta da cadeira quando o problema é com ele ou com alguém muito próximo dele. Caso contrário, ele não se manifesta. Parece que o seu problema individual é mais importante que o problema da comunidade, ou seja, quando não é comigo, eu não estou nem aí. E é essa a impressão que já quase certeza que tenho. Isso foi um líder dizendo durante tempos que ele tem à frente do projeto, né, como líder comunitário, como conselho de segurança a respeito do projeto de polícia comunitária. Um outro líder, ele disse bem claro, não faço mais reuniões com a comunidade. Já cansei de chamar, convidar e convocar e as pessoas não comparecerem. Quem sempre está à frente das ações são os mesmos. Então, eu não convido mais. Então, assim, parece que há um desinteresse por parte da população em participar do projeto. Quer a polícia comunitária, mas às vezes acaba esquecendo do que é polícia comunitária. E, novamente, eu vou estar, sempre que puder, eu vou estar dando um startzinho para que vocês sempre pensem que o conceito de polícia comunitária, segundo o Trojanovic, é uma estratégia organizacional e uma filosofia em que a PM, o Estado, através da PM, consegue estabelecer uma relação com a comunidade para que juntos, que conjuntamente possam resolver os conflitos e os problemas locais, buscando uma solução pacífica. Se o cidadão não participa, como que esse projeto ele vai germinar, como que esse projeto ele vai se consolidar? Continuando ainda no grupo focal, quando eu perguntei da participação do cidadão no projeto e como que dá a interação entre polícia e cidadão, essa gestora ela diz que não há essa interação que tanto falamos que é necessário. E aí ela faz uma crítica bilateral, tanto pela polícia quanto pela sociedade. Não há algum diálogo quando há o interesse em questão. Só há algum diálogo quando há algum interesse em questão. A comunidade só procura a polícia quando está precisando mesmo, mas quando não está, nem passa por perto. E a polícia só procura o cidadão quando alguém fez alguma reclamação e há uma ordem superior para que ele
dê um migué, ou seja, simula estar preocupado com o cidadão, mas depois vira-se as costas e não volta tão cedo. Então, para ela, essa interação não existe nem no papel. Cada um corre atrás do que é seu. Algo bastante forte, algo bastante interessante, né? Que essa líder, presidente do Conseg, reporta a respeito. Na entrevistas com os gestores, né, temos aqui, quando perguntando da participação do cidadão no projeto de polícia comunitária, um dos gestores, ele diz, constatam que é baixa, isso aqui foi a síntese geral de todos, constatam que é baixa a participação da comunidade nas ações e processos de interação do projeto de polícia comunitária, apontando que o desinteresse é visível quando se convoca ou oportuniza ao cidadão a participar de discussões referentes aos benefícios coletivos, gerais e comunitários. Aí um dos gestores disse, o cidadão não participa. Essa interação não é algo percebido como natural. Apenas quando se tem um interesse particular, aí sim, ele vem e interfere. Daí ele participa dessa discussão. Fora isso, não há participação alguma. Há uma sobreposição dos interesses individuais sobre o coletivo. Porém, isso não é admitido abertamente. Talvez essa fala aqui, os senhores, com as suas experiências profissionais, talvez já tenham tido algo, ou já tenham percebido algo semelhante a, a esse apontamento. Mais ainda na resposta de um gestor, quando pergunto da participação no projeto e se o cidadão tem condições de participar, vem como resposta: o cidadão não tem condições de participar do projeto, pelo menos é o que tem demonstrado. Hoje a filosofia gira em torno de uma única coisa, o interesse particular. É aquela questão que eu já tinha falado antes, que geralmente o 190, ele, como um viés de um policiamento tradicional, né, nós somos acionados via 190, que é através de algo que aconteceu, algo que ocorreu, que gere uma quebra da tranquilidade pública ou possibilite que essa tranquilidade seja quebrada, por dever, nós somos acionados e por dever nós temos que agir. Esse é um dos vieses do policiamento tradicional. Mas na proposta da polícia comunitária, por seu conceito, não só se dá o atendimento diante desse chamamento pela população, através do 190 ou na rua chamar uma viatura que veja que esteja passando para atender diante de uma situação que aconteceu ou que está acontecendo ou que está na iminência de ocorrer. Mas essa interação, ela visa o quê? Antecipar que isso ocorra e que sejam tratadas de forma pontual, local, numa ação bilateral, tanto por parte da polícia quanto por parte da sociedade. Então, isso é uma das propostas da polícia comunitária. E aqui nós vimos que, na fala desse gestor, vê que isso não ocorre. O foco e o interesse é o seu próprio interesse. Nós temos o maior envolvimento da população no projeto no período de campanhas eleitorais, por estar o cidadão apoiando esse ou aquele candidato, ou usando da oportunidade para tentar uma vaga no parlamento. O interesse pessoal, individual, ele fala muito mais alto do que o interesse coletivo, né? É como se o Coronel Carlos foi eleito vereador por Cuiabá, então agora os males, os problemas, os erros, os desacertos relacionados à questão da segurança pública serão reduzidos, porque agora nós temos a esperança num Salvador, e onde, na verdade, o projeto de polícia comunitária ele caminha para que se tenha uma sociedade forte, que tenha uma sociedade cívica e associativista que tenha pensamento coletivo e gregário, o que dificilmente é percebido pela sociedade brasileira. Então, nós, cidadãos cuiabanos e mato-grossenses, não estamos preparados nem para aquela polícia comunitária que chegou há quase 20 anos atrás, e nem para essa que temos hoje. Isso é fala de um gestor público. Eu não posso aqui identificar, mas eu posso dizer para você que é um coronel fechado que me passou essa informação. Nas minhas considerações finais em relação ao projeto, a minha pesquisa
de polícia comunitária feita durante a minha dissertação de mestrado na UFMT, eu afirmo com todas as letras, de acordo com os dados, que os dados eles corroboram, os dados me dão esse subsídio para fazer essa afirmação de que na sociedade cuiabana não há os pré-requisitos necessários nem para implantar e nem para consolidar o projeto de polícia comunitária que está aí. O projeto ele foi implantado, como eu disse lá atrás, de forma verticalizada. Ele veio por uma decisão de Brasília, foi por uma diretriz nacional, em que coube ao Estado de Mato Grosso e coube à Polícia Militar abraçar o projeto, porque junto com esse projeto vinha alguns recursos para serem destinados na área da segurança pública, em especial na área de polícia comunitária. Mas isso tudo não foi algo que brotou da sociedade cuiabana. Foi algo que veio de Brasília para cá, porque viram os números interessantes que a cidade de Guaçuí e Alegre, no Espírito Santo, tinham colhido com essa experiência, e alguns estudos foram feitos por alguns teóricos, alguns racionalistas, no sentido de que obtém a questão racional da coisa, colocou-se como uma forma verticalizada o projeto e coube aceitar e coube implantar. Poderia dar certo? Poderia. Deveria? Talvez sim. Mas talvez talvez ainda precisamos o quê? É analisar quem é esse parceiro que nós temos aqui para ser implantado esse projeto. E a partir de então, de nós entendermos quem é esse parceiro, diagnosticarmos essa questão, aí sim discute-se a forma mais adequada de implantar esse projeto. Talvez não na sua totalidade, como ela foi implantada nos Estados Unidos, como ela foi implantada no Japão, como ela foi implantada em alguns outros países que têm resultados muito mais satisfatórios. Porque nós temos aqui uma característica particular. Como eu vi em algumas perguntas de alguns dos senhores, né, que falam um pouco que a sociedade brasileira é multifacetada. E realmente é. Até pela nossa dimensão continental, né, quase gigantesca que nós temos dos nossos territórios, do território brasileiro, dividido em regiões que têm culturas diferentes, hábitos diferentes, e que são, de uma certa forma, vivem situações extremamente diferentes. Não tem como eu pegar um modelo e implantar no Rio de Janeiro, e esse mesmo modelo implantar em São Paulo, e o mesmo modelo implantar no Amazonas ou em Mato Grosso, e acreditar que eu vou achar melhor, que eu vou colher resultados satisfatórios, simplesmente porque eu peguei um modelo e trouxe e implantei. Então, essa análise deveria ter sido feita antes, para aí sim apresentar e demonstrar qual seria o modelo mais interessante de polícia comunitária a ser implantado aqui em Mato Grosso. Uma outra afirmação que eu faço é que na sociedade cuiabana o grau de civismo ele é baixo e os pré-requisitos encontrados, isso colaborado com os dados na nossa pesquisa, eles não são suficientes para consolidar e alcançar resultados satisfatórios requeridos e exigidos pelo projeto, pois entendemos que esses fatores levam-se tempo para robustecer na sociedade cuiabana que foi a pesquisada. Então, o projeto de polícia comunitária em Cuiabá se caracterizou mais como uma ferramenta disponível para resolver problemas gerados pela incidência de registros criminais, que foi um dos motivos da implantação, se não o principal, e aos poucos oportunizou, e isso nós temos que entender que isso foi interessante, oportunizou uma interação entre o Estado, através da Polícia Militar, e a sociedade na busca de encontrar juntos essas soluções. Mas, para mim, essa polícia comunitária, ela não existe. Se analisarmos a teoria, se olharmos o que o conceito diz, o que é polícia comunitária. Porque a forma como foi implantada, na nossa visão, ela foi equivocada e ela deveria brotar na sociedade para depois a polícia fazer parte.
Então, vimos que essa polícia comunitária Mato Grosso, ela mais se assemelha a uma polícia orientada ou a uma polícia de resolução de problemas. Ela só vai facilitar. Ela é um processo de descentralização das ações da PM. Os mais antigos sabem como que funcionava as ações pelo policiamento tradicional quando trabalhávamos, quando eu era aspirante era assim, acredito que os mais antigos aí podem até me ajudar nessa questão. Era assumir um serviço à noite sabendo que tinha 10, 15, 20, 30 ocorrências pendentes. Então, nesse processo de descentralização, o que fazemos? Avança-se um pouco mais esse serviço prestado e a polícia ela permanece um pouco mais em determinada região. Pelo Polo Estado, nós vimos que a PM ela abraçou o projeto, trouxe para dentro de sua estrutura organizacional, inclusive adotou a polícia comunitária como um modelo de atuação. Pelo Polo Sociedade, vimos que os líderes comunitários abraçaram o projeto e participaram ativamente desde o início aos dias atuais. Apesar da relevância do projeto para a sociedade cuiabana, nós vimos que faltou para o cidadão comum e para alguns líderes comunitários também um pouco de base cívica suficiente para que o projeto desse certo. Pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Vou só fazer um fechamento, que aí os últimos 20 minutos vamos deixar para as perguntas, né? Só para... Eu deixei bem claro que aqui no ano de 2012, a PM, eu fiz parte dessa equipe, nós temos uma diretriz e manual de policiamento comunitário que foi estudado, foi pensado, foi trabalhado, foi discutido, foi estudado, foi algo bem... que demorou um determinado tempo e tinha muitos estudiosos aqui na área de polícia comunitária, né? Mas, infelizmente, essa diretriz, esse manual, acredito que ele esteja muito mais ganhando poeira em algumas instantes do que talvez até sendo lido e sendo difundido um pouco mais como deveria para que nós da PM pudéssemos entender um pouquinho sobre a seara da polícia comunitária. Eu deixei aqui com vocês aqui um breve currículo acadêmico e um breve currículo profissional somente ligado à área da polícia comunitária, né? Tanto cursos e quanto experiências que nós passamos como estudante. Só para deixar para vocês a título de informações. No mais, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu sei que o tempo ele é curto, eu sei que as perguntas de vocês, eles acabam, como a gente convida vocês a ter essa visão um pouco mais crítica. Quando eu falo nessa visão um pouco mais crítica, não é no sentido de pegar e criticar tudo que está acontecendo, mas é a gente entender todo um processo, é a gente entender toda uma sistemática, né? E procurar entender um pouco mais o que diz essa polícia comunitária, porque pega um jornal, a gente acessa um site, ouve o discurso de um determinado político, ele fala de uma polícia comunitária que nos enche os olhos, né? Mas, pergunta, será que realmente ele sabe o que é polícia comunitária? Será que ele, como gestor, naquela questão que ele está falando, realmente está tendo essa noção do que é a polícia comunitária, que hoje é tida como se a polícia comunitária fosse algo só da PM. Pode até ser que seja algo só da PM, mas aí é algo que vai ser feito um rearranjo institucional e um rearranjo para que aquilo funcione. E aí nós vamos ter que dar o quê? Mudar um pouquinho do que diz o conceito teorizado por Trojanovic, em que dizer que aquela relação bidirecional de Estado e sociedade, ela não vai se dar de forma linear, horizontal. Ela vai dar um pouco de forma verticalizada, porque talvez a sociedade também, ela precisa talvez que tenha um pouco essa verticalização, esse direcionamento do Estado a respeito de algumas ações pontuais para que talvez desperte nela futuramente esse interesse e aí ela passe um pouco a equilibrar e comece a mudar um pouco. Em vez de ser vertical, que seja um pouco mais horizontal essa relação. Era isso que eu queria falar para vocês, no mais agradeço e estou disposto às perguntas.